problema do Flamengo. O Flamengo, a cada jogo que passa, ele mostra que ele não sabe se defender. Mas aí tem um mérito do Dorival, não tem não, ô Pedro? Dorival deu uma encaixotadinha ali no PS no segundo tempo. Eu acho que hoje teve uma postura inadequada do Flamengo e aí tem um Dorival que lê o jogo. O Dorival, para mim, no segundo tempo, conseguiu ler melhor e mexer melhor do que exatamente o Paulo nas mudanças. Salve, salve nação, saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Galera, vamos ver a repercussão do jogo do Flamengo e Ceará agora no programa Linha de Passe da ESPN Brasil. Quero pedir aí a você que gosta de acompanhar os vídeos aqui do canal, deixa o like para me ajudar, tá bom? É o seguinte, se o Flamengo tá mal fora de campo, aqui no canal eu peço a sua ajuda, o seu like. Se inscreva no canal se você é flamenguista e quer ficar bem informado quando o assunto é Flamengo, recebendo vários vídeos aqui do canal. Peço a você aí, então, a sua contribuição. Muito obrigado, meu amigo, irmão rubro-negro. Tamo juntos. Cara, é o seguinte, o Dorival Júnior colocou o Paulo Souza no bolso, deu um nó tático no Paulo Souza, né? Segundo tempo, o Dorival Júnior colocou o time para frente, já que o Paulo Souza recuou, tirando o Everton Ribeiro e colocando Andrés Pereira, e deu no que deu, né, cara? 2-2 o resultado final. O Flamengo vencia o jogo e deixou de ganhar o jogo porque teve medo de ganhar o jogo. É mole ou quer mais? Vamos colocar aqui agora o vídeo do Linha de Passe falando e repercutindo muito, né, esse empate do Flamengo, que não é nada bom. O Flamengo tem 6 pontos em 18 disputados e isso é péssimo. Olha só onde o Flamengo está na tabela, né? Lá embaixo. Cara, créditos de vídeo é da ESPN Brasil, link aqui na descrição como créditos, canal aqui do YouTube, valeu? Simbora, vamos aqui pro vídeo, vamos lá. O Flamengo empatou com o Ceará 2-2. Mais um jogo ali. Olha, os números do Flamengo hoje, hein, Pedro Ivo? Decepcionantes, hein? Depois a gente vai mostrar uma tela aí. Até começou bem o Flamengo, estava na frente no placar, etc., mas deixou o resultado escapar e o segundo tempo o torcedor ficou com a pulga atrás da orelha de novo. Da linha acular, o Flamengo se desconcentra, o Flamengo vê um Ceará muito mais intenso e, repito, não é para ser assim com o time que tem. E aí a gente precisa falar. Mais uma vez, o Hugo falha. Rapaz, O Hugo falhou no estadual, o Hugo falhou em partidas importantes, o Hugo vem falhando... contra o Botafogo. O Hugo vem falhando com alguma frequência. Hoje até pior do que contra o Botafogo. Então, assim, o Hugo vem falhando com alguma frequência. Achei o lance contra o Botafogo ainda pior, viu? Eu acho que essa bola por cobertura... Eu acho que é uma situação muito... Hoje aconteceu uma bola que muita gente acha que ele salvou uma bola que o Mateuzinho depois tira em cima da linha. Mas ali entrar... Eu não achei que salvou uma bola. Ele tira com uma mão meio mole pra trás. É muito delicado, assim, a interpretação. Mas agora, o lance do gol não me parece interpretação. Essa coisa da mão mole do Hugo é o seguinte, se você vê outros jogos do Flamengo, independentemente dos lances que resultam em gols... Ele vai com a mão trocada em alguns lances e ele não coloca a força que ele tem que colocar. Ele não vai, contra o Botafogo, que é um lance. Mas outros lances que não ocasionaram em gols, às vezes parece que ele troca a mão e ele perde a elasticidade ou ele não vai firme na bola. Talvez seja um movimento técnico ali que ele precisa melhorar. Para além do movimento técnico, porque hoje é uma questão de posicionamento, de construção, que eu acho que pelo tempo que ele já tem no gol do Flamengo, poderia estar um pouco mais trabalhado. Olha quantas vezes a gente está falando de uma falha do Hugo. E não é querer, sabe, queimar um menino, porque o Hugo já surgiu há algum tempo. Falhou, oscilou, voltou, foi preservado, foi pensado um goleiro mais experiente para fazer uma transição, teve chance, foi preservado de novo, teve chance. Santos se lesiona, que vem para ser esse titular, ele tem mais chance, ele falha. E aí, quando a gente vai cair naquele debate, para mim, muito raso, de ter que demitir, Paulo Souza está pressionado, está com a corda no pescoço, são muitos gestos técnicos errados de um time. Para você achar que o problema está só Eu acho que tinha que render mais no primeiro tempo, quando era melhor, poderia render mais. Acho que no segundo tempo não entendeu, principalmente com as trocas, não entendeu um Ceará melhor posicionado. Não era nem brilhante tecnicamente, mas melhor posicionado, conseguindo entrar no campo do Flamengo. Paulo Souza mexe, não consegue entender. E mais uma vez uma falha técnica. Só um minutinho que o Mano começou a falar. Prioridade. Vamos ver se ele vai falar. Teve algum momento contra o Botafogo de subir a pressão, de criar, de ser intenso. Em 10, 15 minutos o Flamengo finalizava bastante. E mais uma vez, quando ele consegue um gol, ele parece que tira o pé do acelerador. A gente se acostumou a ver um Flamengo de pé no acelerador. Fato, né? Quando faz um primeiro, quer mais 2, quer 3, quer resolver, quer se impor sobre o adversário, fosse no Maracanã, fosse no Castelão, dentro ou fora de casa. E é um Flamengo que está quase sempre numa rotação a menos. A gente pode discutir calendário, desgaste,
é olhando para frente, é porque não está 100%. O Ceará também está com um calendário bem carregadinho. Mas tem sempre hein? alguma situação ali que está impedindo isso. E um Flamengo no segundo tempo que, quando reduz demais a rotação, não entra para fazer 3, fazer outra coisa, sabe que o Ceará pode vir, ele chama o Ceará para o seu campo. E aí é o grande problema do Flamengo. O Flamengo, a cada jogo que passa, ele mostra que ele não sabe se defender. Mas aí tem um mérito do Dorival, não tem não, ô Pedro? Dorival deu uma encaixotadinha ali no PS no segundo tempo. Eu acho que hoje teve uma postura inadequada do Flamengo, e aí tem um Dorival que lê o jogo. O Dorival, para mim, no segundo tempo, conseguiu ler melhor e mexer melhor do que exatamente o Paulo nas mudanças do Paulo. Isso pode ser falado sem problema nenhum. Não é que a gente esteja pedindo aqui a demissão do Paulo Souza. Não, mas foi superado pelo outro treinador. Ler. E aí um Flamengo que tem muita dificuldade para jogar sem a bola, para compactar, para blocar, para defender, se subir, sobe todo mundo, diminui o espaçamento, acerta uma transição defensiva, ou quando a bola está com o adversário, saber como marcar, o Flamengo mostra que não sabe hoje. Esse Flamengo ele precisa ter a bola e resolver. Ele não consegue ter a bola e resolver. Então ele fica vulnerável porque o adversário tem a bola e ele não sabe marcar. E parece que você assiste ao jogo sabendo que em algum momento alguma coisa vai sair do lugar e vai sair o empate. O torcedor do Flamengo, antigamente, ele sabia que em algum momento ia resolver. Hoje ele sabe que vai ter alguma falha coletiva ou individual que vai tomar o empate. Então é um gosto muito amargo, diferente, a meu ver, por exemplo, da derrota em Brasília, que tinha alguma coisa, tinha um gatito com uma atuação assim, que a gente não vai ver 2 ou 3 até o final do Brasileiro de um goleiro. Então, só para passar a régua, até para passar para os companheiros na situação, no empate do Flamengo de hoje. Aquela perguntinha ali, a resposta ali, prof. Dorival entendeu melhor a partida que o Paulo Souza? Sem dúvida. Se eu estivesse dando nota para a bola de prata hoje, a melhor nota para o Ceará seria a do Dorival. Seria do Dorival. Né? E aí teve uma coincidência ali da entrada do Nino, da saída do Bruno Henrique. O Ceará se fez muito por ali. Aí os mais simplistas vão dizer, puxa vida, o Flamengo deu um azar danado, porque nos acréscimos acabou tomando o gol de empate do Nino Paraíba, que com falha, sem falha do Hugo. Então, quem viu o jogo sabe que não foi só isso. Não foi algo isolado. O Flamengo se ausentou da partida do segundo tempo, do ponto de vista ofensivo. Se ausentou da partida. Né? Então, pode dizer, o Nino nunca mais vai acertar um chute daquele, ainda mais do outro lado, né? Porque ele joga do lado direito, o outro foi do lado esquerdo. Mas não é verdade, gente. A gente está falando de coisas aqui, coisas relacionadas ao Flamengo, algumas delas parecem o Dia da Marmota, daquele filme lá do Dia da Marmota. Feitiço do Tempo. O Feitiço do Tempo, quer dizer, é sempre a mesma história. Esse gol que o Flamengo tomou é um gol que o Flamengo já tomou quantas vezes na vida? Desse mesmo jeito. Nossa, aquele primeiro não pode... Aquele ali é... Assim, me refiro ao primeiro. A única coisa que alterna é o lado, porque por vezes a falha é do lado esquerdo, por vezes a falha é de atenção do lado direito. Ali é grave. Não me entendam mal, gol de pelada. Por aí, exatamente. Exatamente. E ainda foi no tempo em que o Flamengo se ouve melhor, hein? O primeiro gol profissional não pode tomar. Sim. Você larga a bola. Nível de compreensão. Larga a bola e aí, assim, você é pego em alta velocidade pelo speed. Então, assim, pelo Speed Gonzalez? Não, Speed Mendonça, né? E o segundo gol, eu confesso o meu constrangimento, porque é o que a gente está vendo, assim, o Flamengo clubes como o Flamengo dificilmente permitem o amadurecimento técnico de um goleiro. Perfeito. E aí é cruel, porque assim, por mais que você olhe para ele e você fale, não, ele tem muito potencial, ele é bom, ele vai crescer, só que clubes como o Flamengo não permitem isso. E aí, assim, é cruel. E talvez ele precise amadurecer fora, para depois voltar. Rodar por ser emprestado, talvez precise. Vou falar uma coisa para você. É chato isso. Nós somos jornalistas, mas antes de tudo somos seres humanos. E a gente tem empatia com as pessoas e tal, com as situações. Sim, eu já confesso que é meu caso com ele, tá? Eu hoje, quando eu vi aquela bola passando assim, eu falei, putz, aí vai tomar o gol. Vai encobriu o gol. Eu falei, meu Deus do céu, vamos ter E vindo de uma bola que ele salva o time, né? Fazer o quê? Errou, tá ali pra isso. Tem 11 muito... Você fala... Não é um caso coitado do menino, mas fazer o quê, né? Fazer o quê? Quando você fala de falhas, ou frangos, acho que até mais falha do que frango, né? Quando você fala de falhas, sempre tem aquela coisa, não é pessoal. Ou você está falando de componentes emocionais, psicológicos. No caso do Hugo, a gente não fala disso. A gente fala de coisas muito técnicas. Exatamente. É a saída de bola com o pé, é a mão
mole, é a mão errada, o posicionamento posicionamento nesse caso. Então, eu estou muito Aquele à vontade para falar disso. Lá que, né? Nós não somos críticos de primeira hora, eu e o Breler principalmente. Nós somos uguistas. Exatamente. Mas até como uguistas que somos, queremos um desempenho melhor. É isso que o William falou. É a falha cantada. A gente está falando de coisas técnicas. E ele é um goleiro de qualidades também, porque senão a gente não estava discutindo isso aqui, ele não seria motivo de discussão. Ele é motivo de discussão por quê? Porque é um goleiro que apareceu naquela crise de Covid, naquele Flamengo e Palmeiras. E daquele dia em diante a gente falou, tem um goleiro para o futuro da seleção brasileira. Você lembra que na época tinha a renovação lá do Diego Alves? E tava aquela conversa, pedindo muito. Pode dispensar que mandar embora. Pode dispensar que tem o Hugo aí. Não era essa conversa? E não é uma ilusão de ótica, gente. Não. O pessoal da comissão técnica do Paulo Souza chegou a avaliá-lo como um goleiro com potencial para futuro de seleção brasileira. Eles falaram isso. Eles estão no dia a dia trabalhando. Antes da chegada do Santos, há uma insistência considerável do Paulo Souza no Hugo. Era o goleiro do elenco do Paulo Souza. Depois ele volta a oscilar, né? Ele volta a oscilar. Ele tem o debate de trazer alguém mais experiente, que não era o Diego Alves naquele momento, não contam, para fazer essa transição e tirar um pouco do peso. Aí entra uma série de fatores também que é o contexto que ele está inserido. Aí é uma lesão do Santos. Aí é uma situação de... ninguém fala, a gente não sabe se é uma situação, uma coincidência, se é uma carga de treinamentos nova num clube novo, a gente não sabe o que é, mas hoje houve uma lesão muscular que ele não volta pelo menos nas próximas 2 semanas. Então, é mais uma situação que complica essa transição. Você faz o quê para o jogo da Libertadores meio de semana? Você tira o Hugo? Você joga um outro goleiro jovem aos Leões? Tem o Diego Alves? Não tem o Diego Alves, né? Não, o Diego Alves também não tem o Diego Alves. Por não contar e por também passar por problemas. Então, exatamente. Assim, é muito delicado. Você saca um para jogar outro aos Leões, que gestão é essa? Hoje, a falha do Hugo não está na conta do Paulo Souza. Porque se o Paulo Souza estivesse naquela de rodízio, o Santos nas Copas, o Hugo nos pontos corridos, muita gente fala, opa, peraí, vamos parar com essa palhaçada. Mas não, hoje o Hugo era a única opção viável porque os outros eram garotos. E aí, Hugo falhou, não dá. Nós que somos huguistas também temos que reconhecer isso, mas aí há outros pontos. Ali a gente viu também que o Hugo desativou o seu perfil no Twitter. Teve isso, porque o pessoal foi para cima, né? Imagina a cabeça do rapaz. Não se pode também, por falhas, fazer qualquer coisa em rede social. E não é inteligente, né, Briga? Não, e você não vai reconquistar o seu goleiro para o próximo jogo batendo no seu goleiro, né? E criticar... Mas é uma doença, né? É um ambiente doente, né? Então, mas aí vai para um outro nível, que é ofensivo, desrespeitoso, e nenhum atleta merece isso, e certamente não é só o Hugo Souza falhou, faz questão de marcar, faz questão de ir lá no perfil do cara. Então, esse tipo de achincalhamento não deve acontecer. Uma coisa é se pontuar que o Hugo ainda é um goleiro que tem fundamentos a se trabalhar. Mesmo com 23 anos, ele tem pontos muito fortes. O reflexo do Hugo é algo fora do comum. Ele é um goleiro que é capaz de fazer defesas espetaculares. Capacidade atlética dele. Exato, capacidade atlética. Ele tem uma boa leitura de saída que não aconteceu hoje. A saída, ele dá um passinho para frente na hora da cobrança de falta. Isso daí mata, ele perde completamente a noção do espaço. Não dá para voltar. Foi ali que ele tomou o gol antes, exatamente, naquele passinho. O protesto da torcida do Flamengo indica que o torcedor também não está só nessa de criticar jogador, de apontar falha. Hoje foi o Isla, não, ontem foi o Arão, amanhã vai ser o Rodinei. O torcedor entendeu que o problema é mais profundo. E a questão do goleiro mostra isso. E sabe essa situação mais profunda do goleiro? Você toca na situação dele ter apagado a rede social, no caso do Twitter. Independente do quão tóxico é esse ambiente, se a gente fala uma coisa que o fulano não concorda, ele já desataca. Imagina o goleiro do time dele, que ele deixou de vencer, a paixão contra uma conta. Independente disso, isso liga um alerta para o Flamengo. Tem um jogador sentindo muito. Porque uma falha é como você lida com ela. A resposta é como você lida. Me parece ter um jovem sentindo muito. Você não tem Diego Alves, você não tem Santos, você tem um outro garoto, se você quiser colocar no lugar, você tem uma Libertadores pela frente, você tem um brasileiro a se cumprir na próxima semana. Como você vai lidar com isso? É muito maior, é o que o Breler estava falando. Como você lida com um garoto que está sentindo tanto... Porque isso não foi orientado. Ele deve ter saído ali, olhou, pegou o telefone, depois deixar... Claro, lógico. Eu vou apagar que eu não estou aguentando. Então,
Tem um menino ali, tem um jovem ali sentindo. O Flamengo precisa identificar esses movimentos também. Sim, não, e só tem, como você lembrou, só tem ele nos próximos jogos. E aí, isso. 2 semanas o Santos, né? Então, só tem ele. No mínimo. Esse meio não joga. Não é coincidência, não é uma coisa normal. O Flamengo teve o Diego Alves praticamente fora o ano inteiro no ano passado. Jogou muito pouco e ainda assim o Flamengo tomou a decisão de renovar. O Hugo chegou a ser o 3º goleiro. Exato. E aí, chega o Santos, mal chegou, o Santos já está no departamento médico, uma lesão muscular, que a gente tem informação. Cara, não pode ser coincidência. Há problemas do Flamengo, e aí problemas estruturais que eu não direciono só para o departamento médico. De preparação física, de integração dos departamentos, há problemas. Não é normal o Flamengo ter tantos problemas de lesão, incluindo no gol. E hoje o Paulo Souza não tinha a opção Santos, muito menos Diego Alves. Então, é preciso que o Flamengo também entenda que não dá para se apegar a falhas de jogadores. E tantos treinadores tendo problemas recorrentes. Os problemas que o Paulo Souza está tendo agora... Estou recebendo aqui uma informação, presidente do Inter, isso? Marcelo, você está falando? Galera, a situação do Flamengo no Campeonato Brasileiro é preocupante, é difícil. E a gente tá nessa fase terrível, né, cara? O time não consegue fazer uma partida inteira boa, né? Fez até um primeiro tempo ali legal, mas o segundo tempo, cara, como que você tá ganhando aos 45 minutos do segundo tempo, você deixa o adversário empatar? Erro. Galera, Hugo Souza falhou de novo. Era bola defensável, cara. Ele tava muito adiantado. Ele não tem experiência ainda? Será que ele não sabe ainda como que ele deve se posicionar numa cobrança de falta? Cara, é lamentável, né? Você deixar de vencer uma partida por causa de um erro no finalzinho do segundo tempo. Um erro do goleiro, cara. E como que esses goleiros do Flamengo, os dois, se machucam ao mesmo tempo? Daí eles falam que o médico do Flamengo não tem que dar entrevista. Será que não? Será que a gente não tem que saber o motivo? Muita gente defende, né? Não, médico não tem que dar entrevista. Cara, minha opinião, eu acho que o médico deveria sim dar uma entrevista. O Diego Alves machucou assim, assado. O Santos machucou assim, assado. Né? E vai demorar tantos dias para voltar, né? Agora a gente tá com o Hugo Souza, terça-feira tem Libertadores, depois Brasileiro, e os caras não voltam, cara. Os caras estão no DM. Mano, é o seguinte, o Dorival Júnior colocou o Paulo Souza no bolso. Essa é a verdade. Deu um nó tático no Paulo Souza. Flamengo vencendo o jogo, o Paulo Souza mexe mal demais no time, né? Ele tira o Everton Ribeiro e coloca o Andréas Pereira. Daí o que acontece? O Dorival Júnior viu, né, a lambança que o Paulo Souza fez e quer saber então? Vou pôr atacante, vamos pra cima do Flamengo. E foi. E os caras quase que empatam o jogo bem antes, né? Se não fosse o Mateuzinho ter salvo aquela bola em cima da linha quase, eles teriam empatado o jogo antes. E, cara, eu vou ser sincero aqui, cara, sem clubismo. O empate foi justo. Porque o Flamengo deixou de jogar no segundo tempo, se abdicou da vitória. Parece... Sabe aqueles times que quer jogar só na marcação para segurar o resultado? Colocou o resultado embaixo do braço e quis segurar? Então, cara, foi justo o resultado final. O Flamengo não mereceu essa vitória. Tô falando aqui com dor no coração porque é muito ruim ver onde o Flamengo tá na tabela, mas o Flamengo não quis vencer, cara. O Flamengo deixou de atacar graças ao técnico que recuou o time. O Flamengo não conseguia mais atacar. Lógico, eu sei, teve um pênalti no Gabigol não marcado. E foi pênalti, né? Mas, cara, toda vez a gente vai ficar pondo culpa na arbitragem e o Flamengo tem que criar mais, cara. O Flamengo não finaliza no gol. No segundo tempo, o Flamengo não finalizou no gol. É muito pouco o que esse time tá fazendo. Tem que melhorar muito, muito, muito. Campeonato Brasileiro, cara, sinceramente, hein? Este ano vai ser muito pegado. Tem muitos times... com uma capacidade de igual para igual, muito equilibrado, tá muito equilibrado. Eu acho que esse campeonato brasileiro vai ser decidido só no final, lá pela 37ª, 38ª rodada, porque tem muito time pau a pau, né? Então, cara, vamos lá, para concluir o nosso raciocínio aqui.
Paulo Souza erra demais nas substituições, até que ele fez uma escalação inicial boa, mas erra demais nas substituições. E por que o Flamengo jogou com um ritmo bom no primeiro tempo e no segundo tempo deixou de jogar? Ficou com o corpo mole dentro de campo, né? Até os 15 ali ainda jogou segurando a bola, mas, cara, é só passezinho no meio do campo. Finalizar que é bom, nada. O Flamengo não treina finalização? É inacreditável, né? O Ilharão fez 2 gols e se não fosse o Ilharão, o Flamengo teria perdido hoje, com certeza. Valeu, galera. Este aqui foi mais um vídeo do Linha de Passe. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal e ative o sininho. Tamo junto. Saudações. Fui.